Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para comentar a escolha do tema da redação do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou soltar um aleluia ao MEC, que finalmente ouviu as preces de vocês e colocou um tema acessível. Ninguém venha me dizer que foi um tema difícil, porque não foi. Ele é só um tema que é rodeado de polêmicas, mas ainda assim é um tema muito fácil de ser discutido e debatido. É um tema que está no nosso dia a dia. Nós ouvimos notícias todos os dias de violência contra a mulher, causada por ex-companheiros, por familiares, feminicídio, mas aí nós temos também muita evolução nessa história de violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, a Lei Joana Maranhão, a Lei Carolina Dickmann, a Lei de Feminicídio, Secretaria de Política da Mulher, enfim, tem muita coisa que foi criada para diminuir essa ideia de violência contra a mulher. Então muitas ações foram feitas para diminuir o índice de violência contra a mulher, mas o problema persiste. Eu espero que vocês tenham dado a palavra persistência, a importância que ela tem dentro do tema da redação do Enem, porque ela está dizendo, olha, é um tema que existe desde sempre e é um problema ao qual deu atenção, mas a violência contra a mulher persiste. Quando a palavra persistência vem associada a um assunto ruim, que é a violência contra a mulher, a gente está falando de longo tempo, a gente está falando de continuidade. Então, a persistência da violência contra a mulher é o quanto isso vem acontecendo ao longo do tempo, apesar de tudo. É impossível não pensar em violência contra a mulher e não pensar nessas questões históricas ligadas à inferioridade. Eu acho que a palavra inferioridade nem cabe muito bem, mas se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que a mulher sempre teve um papel inferior ao do homem, ela sempre esteve submissa ao homem. Óbvio que não é o que acontece hoje na maioria dos casos. Só que essa ideia de violência contra a mulher está ligada à questão de igualdade. O Brasil é o 85º colocado dentro de um relatório feito pelas Nações Unidas que trata de desenvolvimento humano e desigualdade de gênero. E é impossível você pensar num país desenvolvido e você não pensar num país igual. E essa ideia de desigualdade vai contra todas as ideias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma das coisas pedidas na redação do Enem, respeito aos direitos humanos, que o artigo 1º eu vou ler para vocês. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Existe então esse conceito de igualdade que está ligado aos direitos humanos e que é uma coisa pedida na redação do Enem. Eu espero sinceramente que não tenha havido nenhum preconceito do tipo machismo, bandeira feminista, nada, tá bom? Vamos pensar na questão da violência contra as mulheres como um assunto, como um problema social. Quando a gente fala em violência, eu espero que durante a prova vocês não tenham pensado apenas em violência física. Nós temos violência física, nós temos violência psicológica, nós temos violência verbal, moral, violência de exposição, violência de privação, violência sexual, violência doméstica. Existem vários tipos de violência. E durante a redação você tem que focar numa delas ou em algumas delas, porque a violência ela existe de uma forma muito geral. Então, eu espero que a primeira pergunta que você tenha feito a você mesmo durante a prova é: o que é que eu entendo como violência contra a mulher? O que é que eu sei sobre violência contra a mulher? É muito difícil a gente dissociar violência contra a mulher e não pensar no direito das mulheres. E aí eu não penso no direito da mulher como gênero específico, mas como ser humano, como cidadão. Você tem ali um problema, que é a violência contra a mulher, e aí você tem que pensar o que é que eu vou refletir sobre ele e como eu vou refletir sobre ele, para não soar preconceituoso, porque preconceito também é um tipo de violência. Um dos maiores desafios de vocês é, com certeza, de longe, não perder o foco, que é a violência da mulher na sociedade brasileira, persistente, continuamente. A gente sabe que existem muitos programas, existe Delegacia da Mulher, existe a Lei Maria da Penha que surgiu. Uma informação importantíssima que vocês poderiam utilizar é a Lei do Feminicídio. Vocês conhecem? Ela foi promulgada pela presidenta em março desse ano e trata dessa violência, da perseguição e morte de mulheres. Um tipo de morte por gênero, sabe? Ela morreu porque ela era mulher. Quando você pensa na temática violência contra a mulher, é muito difícil você dissociar da temática direito da mulher. E a gente pensa direito da mulher não como um direito específico da mulher, mas direito de cidadão, direito humano. Ela tem direito igual ao homem. Essa ideia de igualdade vem disso. Então, garantias de direitos iguais, garantias de voz, garantia de defesa. Direitos humanos garante isso e a nossa Constituição
também. Outra coisa interessante para você colocar na sua redação é você expor que ações de combate à violência contra a mulher já estão sendo feitas. Existe a Delegacia da Mulher, existe também a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que faz pesquisas, que cria projetos e trabalha em ações por todo o país para diminuir a violência contra a mulher e abrir canais de discussão, debate. E para ouvir, existe a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, que é um número que você pode ligar para fazer denúncias. E as denúncias crescem a cada ano, o número de denúncias cresce a cada ano. E não se sabe muito bem se a denúncia cresceu porque foi aberto um canal ou se as mulheres estão tomando mais coragem, ou os dois. Os canais foram abertos e as mulheres estão tomando cada vez mais coragem de denunciar os casos de violência que elas sofrem. E quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa também não só nesse tipo de violência específico, sabe? Porque quando a gente caracteriza o tipo de violência, a gente dissocia muito das situações. Mas eu também não quero generalizar e dizer que apenas a mulher que sofre violência. Mas o tema da redação do Enem é violência contra a mulher, então não tem como dissociar isso. O governo também criou o programa Mulher Sem Violência, que foi lançado pela presidenta em 2013, e tem o objetivo de oferecer serviços e garantias de direito às mulheres, mais um canal criado para prevenir, diminuir ou tomar conhecimento e atitudes e ações para diminuir a violência contra a mulher. Então você pode apoiar a sua redação da seguinte forma: olha, existem leis, a lei do feminicídio que que foi promulgada em março pela presidenta. Então assim, estão sendo criadas leis, criadas ações, secretarias, órgãos para diminuir a violência contra a mulher, e cada vez mais os índices crescem, os índices de denúncia crescem, mas eles crescem talvez porque canais estejam sendo abertos, talvez esta esteja sendo a grande diferença. Então, o que a gente pode fazer ou pensar para aumentar o número de denúncias e quem sabe diminuir o número de violência? Os dados e os índices de violência contra a mulher no Brasil crescem a cada ano, e aí violência de todos os tipos, tá? Então vamos pensar nisso como um problema social e nas possibilidades de melhoria. O que a gente pode fazer para melhorar? Primeiro, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo as suas propostas de intervenção e a forma de abordagem. A gente pode pensar em abordagem histórica, a gente sabe da limitação ou do nenhum direito que as mulheres tinham no passado, tá? Desde uma criação de questão política, de questão de ideais, de princípios de sociedade, de países, enfim. A gente pode pensar num contexto histórico e percebendo que isso foi evoluindo aos poucos, desde que a mulher conseguiu trabalhar, começou a sustentar a família e de repente conseguiu votar. Hoje tem voz, hoje tem mulher presidenta, a mulher tem poder de voz. Então, pode pensar nessa evolução. Isso acarreta, obviamente, mulheres mais corajosas para denunciar, porque a gente sabe que violência sempre existiu, de qualquer tipo. A gente pode fazer uma abordagem comparativa e vocês podem pensar em fazer comparações do Brasil com os países do Oriente, que tem essa política ou esse princípio de mulher como um ser inferior ainda muito em evidência, mas não foquem nisso, usem isso como argumento, como dado, como informação, mas não como assunto para discutir toda a sua redação, porque a gente está focando na sociedade brasileira. E aí você vem para a abordagem de comparação, que eu falei como forma de desenvolvimento da redação, mas compara com o Brasil, mostra dados e informações relacionadas ao Brasil, e aí você diz, olha, mas a posição da gente hoje é essa. E você pode também fazer abordagem de enumeração, você pode citar dados, você pode citar números. A gente sabe que todos os dias tem casos de violência contra a mulher. Só que agora a gente pensa nas propostas de intervenção. Eu falei que já existem secretarias, Delegacia da Mulher, o Ligue 180 para que mulheres façam denúncias de violência. A gente percebe que há um aumento na quantidade de denúncias. Aí a gente parece que aumenta na quantidade de violência contra a mulher, mas talvez seja apenas o aumento na quantidade de mulheres que abrem a boca para denunciar. Então, assim, como é que vocês pensam em novas propostas de intervenção? O que vocês propuseram? A minha pergunta está sendo feita para vocês. Daqui a pouco eu faço comentários sobre algumas propostas de intervenção. Como é que vocês pensaram em ações para diminuir a violência contra a mulher? O que vocês colocaram na redação de vocês? Bom, eu poderia propor a implementação de políticas de enfrentamento da violência contra a mulher, né? A realização de campanhas, colocar esse assunto em pauta para ser discutido na escola. Eu vi um vídeo super interessante na internet faz algum tempo em que meninos, adultos incentivavam meninos a bater nas meninas. E a resposta de alguns meninos era incrível, dizendo que não bateriam nas garotas. Eu não vou bater nela. Homem não bate em mulher. Isso é um tipo de coisa relacionada à educação. Então, a proposta de intervenção nas escolas, criação de campanhas, pautas para debates, não só com as crianças, mas com os adolescentes também, acho que é uma proposta interessante. E aí, acabei de falar de criação de campanhas, então criação de campanhas para fomentar informação, distribuir informação, abrir canais, talvez que
cada cidade tem uma delegacia de mulher, ou cada região, e esses canais de denúncia sejam abertos, sejam divulgados. Então, assim, essa ideia de abrir um canal para denúncia talvez seja uma forma de começar a criar dados, criar coragem e fazer as mulheres denunciarem os casos de violência. Profissionais mais preparados nos juizados, nos fóruns, enfim, defensores públicos mais preparados para fazerem defesas de violência contra a mulher. O que está falando para melhorar e diminuir esse índice de violência contra a mulher? E vamos fazer com que esses índices caiam cada vez mais a cada ano e que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais justa e mais desenvolvida, que é óbvio que a ideia de desenvolvimento está ligada à ideia de igualdade. Eu espero muito ter ajudado, eu espero ter esclarecido algumas coisas, levantado alguns questionamentos. Eu quero os comentários de vocês aqui embaixo, como é que foi a intervenção de vocês, como é que vocês pensaram no assunto, quais foram os dados que vocês apresentaram e as propostas de intervenção. Desenvolvam, questionem, comentem, eu vou ficar aguardando. Até o próximo vídeo. Claro que eu não quero generalizar, não é só a mulher que sofre preconceito, mas já que o tema da redação foi o preconceito contra a mulher, o tema da redação do Enem 2015, a violência contra a mulher na sociedade, não, violência... Quando você pensa que não tem mais cachorro para aperrear, porque os carros já fazem barulho o suficiente durante o dia, tem o cachorro da vizinha. E quando a gente pensa em violência, a gente não pode pensar, eu espero que vocês tenham pensado...